Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Clínica Regenerate. Hoje vamos falar sobre memória, como a memória funciona, quais são os mecanismos de ter problema da memória, o que é possível fazer para que tenhamos uma memória melhor do nosso dia a dia. Bem, a live de hoje infelizmente será só eu e porque tivemos alguns imprevistos com nossos convidados. E como é véspera de feriado, também não está alguma coisa tão fácil assim. Mas bem, primeiro eu quero que vocês todos peguem o link da live e compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. Mande nos grupos de WhatsApp, compartilhe nos grupos do Facebook e envie perguntas, pois uma live boa é com perguntas, tá? Vou estar aqui o tempo todo com o celular para poder ver as perguntas. Pessoal, então, memória. O que é a memória? A memória é quando é o ato da gente lembrar de algo que já tivemos a experiência daquilo ao longo da nossa vida. Temos vários tipos de memória. Temos memórias episódicas, que é daquilo que vai acontecendo, os nossos episódios do que acontece conosco. De manhã eu comi um café da manhã, depois encontrei com tal pessoa. São os episódios da nossa vida. Tem a memória autobiográfica, que é a memória da nossa biografia e a memória do que faz nós sermos quem nós somos. Eu sou quem eu sou por conta da minha biografia e daquilo que eu lembro de mim e que me faz ser quem eu sou. Se eu apagasse toda a minha memória, eu ia deixar de ser quem eu sou. Temos a memória procedural, a memória de procedimentos, ou seja, a memória que a gente lembra de como executar X procedimentos, como a memória de saber digitar num teclado, ou andar de uma bicicleta, ou de fazer alguma atividade motora. Temos a memória de curto prazo, a memória de trabalho. É aquela memória que a gente lembra a coisa por um curtíssimo espaço de tempo, basicamente para poder seguir. Por exemplo, eu quero lembrar o número a senha que chegou no SMS do celular para digitar, para liberar o acesso. Então, eu tenho que conseguir memorizar lá uns 6 números, 8 números para digitar e pronto, eu fiz isso, passou, acabou. Não preciso de mais. Tem a memória semântica. A memória semântica é a que a gente guarda informações abstratas. Por exemplo, o conteúdo de um livro, o conteúdo de uma aula, as informações que o cérebro guarda, ele guarda essas informações em forma de linguagem. E essa linguagem é uma linguagem semântica. E isso é o tipo da memória semântica. Bem, a memória pode ter conteúdos, conteúdo auditivo, visual, olfativo, sensorial. Todos esses elementos participam da construção de uma memória. E a memória, ela é a capacidade nossa de recordar aquilo que nós vivenciamos, ou aquilo que já foi armazenado ao longo da nossa vida. E para que uma memória aconteça, primeiro, temos que ter capacidade de registro. Ou seja, para termos registro, temos que ter canais de informação no corpo. Ou seja, temos que ter visão, audição, olfato, tato, para que possamos registrar algo. Ou seja, a pessoa que não tem uma boa visão, ou uma boa audição, ou problemas no olfato, ou qualquer outra coisa desse tipo, não tem uma boa capacidade de memória, justo porque não tem canais de recepção de informação. E olha que interessante, desses canais todos, o que está mais fortemente ligado com a memória é o olfato. O olfato, ele está diretamente ligado, o bulbo olfativo, com os hipocampos, e ele aumenta, ele modula a potência que a gente registra eventos, do que a potência como a gente registra
certas informações que a gente adquire. Então, o olfato é um elemento importantíssimo, assim como os outros canais na qual comumente a gente registra uma memória, que é a visão, a audição, principalmente, e também o tato. Mas bem, só para podermos falar um pouco mais dos canais, as pessoas que têm perda de olfato ou problema de obstrução com o olfato, elas têm maior dificuldade de registro de memória. E as pessoas que têm um olfato mais aguçado, ela consegue marcar mais a presença de certos eventos. E foram feito um experimento muito interessante que, aliado a um outro momento que a gente consolida a memória, que é durante o sono, que nesse experimento colocava-se os alunos de uma aula de idioma expostos ao perfume de roseiras que ficava do lado da escola de idiomas. E para alguns alunos deu-se a tarefa de colocar as rosas e o perfume daquelas rosas no travesseiro quando eles dormiam, e outros não. Aqueles alunos que que tinham as aulas de idiomas e que durante a aula ficavam com o cheiro das rosas e durante a noite também tinham novamente o cheiro daquela rosa, eles tinham uma capacidade de lembrar, de evocar o aprendizado das aulas maior do que aqueles que não fizeram. Por que disso? Porque o olfato ativava as lembranças e a memória daquilo que a pessoa vivenciou durante o dia e durante a noite facilitava a consolidação daquela memória. Olha que legal. Bom, isso é um dos pontos, a aquisição da informação. Outro ponto é a atenção no momento da aquisição daquela informação. A maior parte das queixas de memórias das pessoas não está necessariamente no problema de buscar de algo. O problema é que as pessoas não registraram aquela coisa em primeiro momento. Se a pessoa não prestou atenção em alguma coisa, ela não sequer lembra dela porque nem sequer foi registrado aquilo em primeiro momento. Como, tá lá a pessoa no mundo da lua e a mulher fala, aqui, depois quando você voltar ao trabalho, passa na padaria, compra isso, isso e aquilo, depois no supermercado compra aquilo e aquilo outro. Tá bem? Tá. Aí chega lá, o cara sai do trabalho, chega em casa, passou na padaria? Não. Passou no supermercado? Não. O que você fez? Não, passei no bar, comprei cerveja. Tipo assim, a pessoa não lembra de nada do que a mulher falou, por quê? Não prestou atenção em primeiro momento. E isso é um dos maiores problemas e das maiores causas de queixas de memória do dia a dia das pessoas, tá? E bem, para as causas da perda de atenção no que é passado frente à pessoa, existe uma gama de elementos. Bom, antes de eu falar mais sobre isso, eu quero convidar a todos a pegar o link dessa live e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Mande no grupo do WhatsApp, mande no grupo do Facebook, mande para outras pessoas, mande no grupo do Telegram, pessoas que tenham interesse sobre assuntos da memória, para que possam entender mais o que acontece com todas as pessoas e entender o que é ou o que não é, quando vai ter um Alzheimer, ou quando é um problema de memória mais simples, ou quando até mesmo é um problema mais grave de memória, mas não é necessariamente uma doença degenerativa. Bem, então, se a gente não presta atenção naquilo que a gente está vivenciando, a gente não registra. Se a gente não registra, a gente não lembra. Não tem como lembrar de algo que não foi registrado. E se a pessoa tem muitas preocupações na cabeça ou muita ansiedade, a preocupação é como se fosse véus, que não deixa a pessoa ver aquilo que está na frente dela. Fica roubando a atenção da pessoa e, como ela não chega sequer a prestar atenção naquilo que está acontecendo ao redor dela, ela não lembra. Ela não lembrando, depois quando é confrontada, fica parecendo uma pessoa que não tem memória, mas na verdade ela não teve foi atenção. Então, estresse crônico
excesso de preocupações, excesso de informações, excesso de atividades ao mesmo tempo, tudo isso faz que a mente não consiga ter foco em uma coisa que esteja acontecendo com ela naquele momento. Também, pessoa que tenha ansiedade. A ansiedade faz a mente ficar tão acelerada que, tem isso, mas, opa, tem aquilo lá também, eu tenho que fazer aquilo lá no futuro também, mas aquilo outro. E a ansiedade também rouba a atenção da pessoa e faz que ela não consiga prestar atenção naquele momento e na coisa presente. E aí ela não lembra porque simplesmente também não prestou atenção. Igualmente a depressão. A depressão faz que a pessoa não preste atenção porque ela está no mundo interno dela com os seus pensamentos, com as suas visões, com os seus problemas, que ela está tão fechada com os problemas negativos dela, com as dificuldades dela, que ela não consegue sequer prestar atenção ou ver o que está acontecendo fora dela. E também a depressão faz que o cérebro tenha dificuldade de processamento e afete literalmente regiões do hipocampo que estão ligadas com a recepção das informações e o processamento delas. Então, a depressão, o burnout, o estresse crônico, a ansiedade, isso tudo afeta a capacidade de atenção da pessoa e ela não consegue prestar atenção em lembrar. Também o TDAH, a pessoa que tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ela não consegue prestar atenção nas coisas e, por isso mesmo, não lembra delas. Então, temos diversos elementos que são comuns no dia a dia que faz a pessoa não conseguir prestar atenção em algo e, por isso mesmo, não sequer lembra das mesmas. Bom, além de lembrar, de prestar atenção, tem que ter a capacidade de registrar no cérebro e consolidar essa memória. A gente registra e consolida durante o sono. Ou seja, nas fases do sono, especialmente nas fases do sono profundo, é que o cérebro ele revivencia aqueles momentos que teve durante o dia e consolida o que vai guardar e o que não vai guardar. É como se o cérebro revisasse, o que a gente vivenciou hoje. Isso aqui é importante, isso aqui não, apaga, 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 isso aqui guarda, isso aqui não. E o que faz ele determinar o que deve ser guardado e o que não é guardado está diretamente relacionado com o grau de importância que aquilo teve para nós. Se a gente tem uma vivência emocional forte relacionado a algum evento, quanto maior a emoção daquele evento, maior a chance da gente gravar aquele momento. Quanto maior por exemplo, o medo e o risco de vida, maior é a capacidade nossa de gravar aquele momento e em detalhes. Quando pessoas sofrem um acidente ou tem alguma coisa que quase que morre, as pessoas falam que lembram da coisa, parece que em câmera lenta daquilo acontecendo. E é verdade, não é à toa, porque o nosso cérebro, a gente tem um mecanismo evolutivo para guardar detalhes como se fosse em câmera lenta de coisas que quase que mataram a gente. Imagina, lá nos milhões de anos do passado, tá lá os nossos antepassados tomando uma água e vem um outro animal e ataca a gente pelas costas. E por questões de um reflexo de ver estava lá tomando água na lagoa, de ter visto um vulto no reflexo da água, conseguiu escapar daquilo com vida e foi por muito pouco e com muito custo sobreviveu. Vai lembrar com memórias e com detalhes cada pequeno momento daquilo para poder evitar que tenha uma morte em situações similares. Por isso, o cérebro faz um imprint daquela memória, ele grava aquela memória de um momento de
risco de vida, de um momento de ameaça à vida muito forte, de uma potência absurda, porque você tem que lembrar muito daquilo, porque você quase que morreu naquele momento. E você tem que saber muito bem como foi aquilo para você não cair naquela situação de novo. Então, a emoção faz a gente guardar fortemente as coisas. E não precisa ser tudo num estresse de quase morte. Por isso que é dito que o bom estresse é bom. Porque se a pessoa está num certo grau de estresse, de desafio, ela está desafiada e ela se sente desafiada e ela tem que lutar contra aquilo para poder sobreviver. Mas o estresse crônico é ruim. O estresse crônico faz a memória ir lá para o chão. Mas o bom estresse, que é numa quantidade pequena, em doses controladas, que tem intervalo de descanso entre elas, faz a pessoa ficar focada, como se numa luta, num desafio, para poder ler uma matéria, fazer uma prova, ter um desafio na qual ela consegue se manter mais concentrada, mais focada, e ela guarda mais aquilo. Igual quando alguém se propõe a fazer um simulado. As questões da qual ela enfrenta aquilo, as informações daquele momento são aprendidas com muito mais afinco do que quando a pessoa está fazendo por fazer. Isso é o que faz o cérebro selecionar o que é importante para nós e o que não é, para ele fixar aquilo durante o sono. E não é só de emoções de desafio. Emoções boas são gravadas intensamente. Desde eventos na qual a pessoa se sente muito feliz, ou muito emocionada, ou tocada. A emoção é um grande elemento, um elemento fortíssimo para o cérebro selecionar aquilo que ele vai gravar durante o sono, vai mandar para a memória de longo prazo, e daquilo que ele vai deletar, tá? Não só as emoções, como também a repetição. A repetição, quanto mais vezes você vê a mesma coisa, repete, maior a chance do cérebro ver, opa, aquilo é importante, deixa eu gravar essa informação. Tipo, a pessoa tirou uma música, viu de novo, depois viu ela de novo. Aí depois, de novo. Aí depois, de novo. Aí almoçou, aí testou de novo. Aí depois de novo, depois de novo, depois de novo. Aí o cérebro, puta, então deixa eu gravar isso que tô vendo isso toda hora. Se tem quanto maior a repetição daquela informação, maior a chance do cérebro selecionar aquilo como uma informação que deve ser gravada. Bom, existe também a informação, ver a informação com associações. Quanto mais, isso chama-se conhecimento em espiral. Se a gente vê uma coisa, eu vi sobre uma matéria de geografia, eu li sobre aquilo, beleza. Aí depois eu vi um vídeo sobre aquilo. Aí depois eu vi na prática alguma coisa falando sobre as diferentes camadas geológicas. Eu vi lá um barranco, vi aquilo, lembrei do que eu tinha lido e do que eu vi o vídeo. Depois eu chego e debato com outros colegas sobre aquilo. Depois eu faço uma montagem daquilo, tentando mimetizar aquilo, montando uma maquete. Além de ter uma repetição, não é uma repetição pura e simples, que nem tirar uma partitura várias e várias vezes seguidas. Eu estou vendo sobre um mesmo conhecimento, que é camadas geológicas, de diferentes maneiras. Uma foi lendo, outra foi assistindo um vídeo, outra foi vendo o negócio na prática, outra foi debatendo, outra foi fazendo questões, respondendo questões, outra foi tentando montar uma maquete ou montar um modelo geológico com coisas manuais. Assim, eu estou usando diferentes tipos de informação, de acesso de informação,
chama espiral do conhecimento, para fixar aquele conhecimento. É uma repetição, mas não uma repetição, é um acréscimo de conhecimento por diferentes vias de informação. Então, gente, estamos hoje falando sobre memória. É muito importante que vocês mandem perguntas, mandem o link da live, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis, pois é muito legal esse tema sobre memória e é extremamente importante para que a gente possa aprender mais sobre como nós funcionamos. Bem, temos os elementos de associação, temos a repetição, temos a emoção e temos propriamente o processamento da memória durante o sono. Se a gente tem elementos que remetam àquilo que aconteceu durante o dia, durante o sono, a gente influencia o nosso sono. Por exemplo, se a pessoa está dormindo num quarto gelado, pode sonhar que está no Alasca, está na neve. Se está pingando uma gota na pessoa de água, ela sonha com água. Se ela está com a bexiga muito cheia, ela pode ter sonhos influenciados por isso. Se ela está com muita fome, o sonho influencia. O corpo, o que a gente sente no corpo durante o sono, acaba direcionando e influenciando os nossos sonhos e o que o nosso cérebro vai pensar e processar. E, consequentemente, o que ele vai gravar ou não vai gravar, o que ele vai pôr ou não vai pôr como memória de longo prazo. Então, já tem estudos mostrando que se a gente põe, por exemplo, gravação de uma aula ou o áudio de algo que a gente viu durante o dia e que a gente se propôs a gravar daquilo, tocando aquilo durante a noite, isso vai estimular o cérebro durante o sono a voltar àquela memória, àquela cena e reprisar aquilo. E é maior a chance da pessoa gravar aquele conhecimento. Bom, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um paciente que ele tem déficit de atenção, precisava gravar as coisas, ele lia, mas tinha muita dificuldade de gravar o que ele lia. Ele lia, chegava no final daquela página cheia de letrinha miudinha, já não lembrava mais nada do que estava lá no começo. Então, ele se propôs a ler a cada 5 minutos, que era o tempo que a atenção dele durava, e parava, gravava um áudio resumindo aquilo que ele leu em 5 minutos, depois fazia alguns alongamentos, voltava, lia mais 5 minutos, gravava o áudio, assim por diante. O áudio era um áudio resumindo, ele treinava também a capacidade de síntese dele, que é outra coisa que força a memória. Se a pessoa sintetiza aquilo que ela estudou, o cérebro ele também está forçando a rever, ou seja, é uma repetição por outro ângulo. E aí ele, no final das contas, tinha uma coletânea de áudios com a síntese daquilo que ele estudou. Aí ele colocava aquilo para ficar tocando de noite quando ele estava dormindo. Ele punha para dormir, ficava tocando aquilo de noite em looping, ficava repetindo, terminava, começava. E isso forçava o cérebro dele a lembrar daquilo. Tanto que várias e várias vezes ele contava que ele sonhava com as coisas que ele tinha estudado e sonhava com ele gravando, com as coisas que ele estava estudando propriamente. E o fato é que ele mantinha os 5 minutos muito mais atentos, ele mantinha a atenção novamente gravando e o cérebro dele voltava naquilo que ele fez durante o dia. Resultado, esse paciente conseguiu passar no concurso porque ele não estava conseguindo reter a informação que é dessas de concurso de direito, que é de livros enormes, é um volume de texto muito grande, reter essa informação de maneira suficiente para fazer as provas de concurso. Bom, então, o que passa no nosso corpo durante o sono influencia o que a gente vai lembrar ou não vai lembrar durante a noite de sono, durante a parte da consolidação da memória. E se a gente passa frio, se passa fome, se passa calor, se bexiga está cheia, se está de estômago excessivamente cheio, se a perna está batendo, qualquer coisa que esteja atrapalhando o nosso sono vai fazer que a gente não pense e não grave aquilo que a gente queira gravar. Então, a qualidade do nosso sono
influencia totalmente na nossa capacidade de memória. E a qualidade do sono envolve ter problemas de apneia do sono, que faz que a pessoa não tenha sono profundo, pernas inquietas, que faz que a pessoa não tenha um sono fragmentado, pessoa que tenha um excesso de ativação do cérebro com um sono muito superficial, pessoa que tenha diminuição do sono de ondas lentas e do sono REM, e pessoas que simplesmente têm sono encurtado. Às vezes a pessoa está diretona aí para estudar, está estudando 18 horas por dia, está sobrando 4 horas para a pessoa dormir. Ela não vai gravar tudo que ela está estudando. Ela não vai gravar pelo simples fato que o intervalo de tempo de sono profundo que o cérebro dela vai ter para poder gravar isso vai ser pequeno. De simples assim. Ou seja, se a pessoa quer gravar aquilo que ela estuda, é importante que ela durma. E durma bem, tanto em qualidade quanto em quantidade. Bom, além dessa fase da consolidação da memória, que é um dos elementos mais importantes para que a gente possa lembrar de algo, existem os elementos das vias neurais para que a gente consiga estocar ela mesmo, realmente estocar a memória no cérebro, para que a gente possa buscar. E isso é influenciado por vitaminas, deficiência de vitaminas, como as vitaminas do complexo B, B1, B2, B6, B9, B12, afetam a capacidade de memória da pessoa. Ômega 3, deficiência em lipídios de cadeias oligoméricas, que são tipicamente os ômega 3, também a pessoa tem uma memória prejudicada. Alterações hormonais, como, por exemplo, hormônios da tireoide, ou quando o cortisol está excessivamente aumentado, ou a prolactina excessivamente aumentada. Isso tudo afeta a memória. Como também a própria flutuação hormonal da mulher. Se o estrogênio está vindo assim, cai bruscamente o hormônio, nossa, a cabecinha da mulher vai para o beleléu. Tanto o que acontece numa TPM como numa menopausa. Então, a própria estrutura física dos neurônios ela é influenciada por elementos químicos e hormonais, como, por exemplo, vitaminas, como, por exemplo, lipídios essenciais, como fundamentalmente o ômega 3, como hormônios, como os da tireoide, como hormônios sexuais, como hormônios do cortisol e da prolactina, e também é afetado pela própria atividade elétrica do cérebro. Pessoas que tenham uma atividade de epilepsia, não precisa necessariamente a pessoa ter uma epilepsia, mas se ela tem descargas epileptiformes ou pequenas descargas elétricas no cérebro anormais, como era chamado antigamente de disritmia, uma arritmia do cérebro, que são descargas elétricas tipo epilepsia, só que não causam uma epilepsia na pessoa, acaba não gerando uma crise convulsiva. Mas aquela descarga normal altera o funcionamento dos neurônios e isso acaba afetando, sim, a atividade do cérebro e afeta a memória. Óbvio que está afetando literalmente o hardware do cérebro. Está afetando os neurônios aonde a memória é estocada. E, bem, então todos esses elementos afetam a memória também, que nem falamos já de depressão, de ansiedade, de estresse crônico, de burnout, de TDAH. Falamos do sono, de problemas do sono, como apneia do sono, pernas inquietas, privação de sono, sono fragmentado. Falamos de vitaminas, falamos de óleos específicos, como os ômega 3, de hormônios e de atividades epilépticas. Também temos a própria evocação, que é a capacidade da pessoa buscar a informação que estava lá e
acessar ela, que seria o ato da memória em si. Nessa última etapa, sim, temos diversos outros elementos que podem afetar, desde perturbações do que a pessoa pode ter naquele momento, como interferências na própria memória. Olha que legal. Gente, podem mandar perguntas, tá? Porque a live é para isso mesmo. Compartilhem o máximo do link possível, mandem para grupos, mandem para o WhatsApp, mandem para outras pessoas, chamem as pessoas para a live, que a live está bombando. Temos algumas perguntas aqui, tá? E depois vamos a essas perguntas e vamos ver, tá? As perguntas estão sendo feitas no Facebook, no próprio YouTube, algumas estão sendo no Instagram. Podem compartilhar e mandar suas perguntas. Então, na evocação da memória, olha, temos diversas coisas que podem interferir na memória, na evocação da memória. Que a memória, na hora da gente evocar ela, não é que nem uma memória de computador, que nem de um filme, que você chega lá, dá play, toca o filme exatamente igual sempre foi. Você parou, quero tocar de novo, dá play, volta de novo. A nossa memória não é assim. A nossa memória está muito mais, em vez de ser um filme, que a gente lembra como se fosse as coisas que foram registradas fotograficamente, áudio e vídeo e tal, em 4K, está mais para um teatro marromeno apresentado, filmado por uma câmera mais ou menos. Tipo, se você quer lembrar de uma coisa, o cérebro literalmente, ele junta uns atores, pega alguém, pega ali, vai lá e começa a representar aquilo que está treinado. Igual um grupo de teatro, quanto mais treinado quanto mais vezes a pessoa fez aquele teatro, melhor os atores estão treinados naquela peça, mais bem feita ela é. Mas mesmo assim tem variações de uma apresentação para outra. Igual é a nossa memória. A nossa memória, a gente tem atores que, quanto mais forte é uma memória, melhor e mais fidedigna ela vem à tona. Maior é a fidedignidade quando a gente evoca essa memória. Se ela é mais ou menos, é como se fosse uns ator meio de segunda linha, aquele ator meio classe B que não lembra o texto direito, improvisa com outra coisa, muda o roteiro, para no meio. Então, isso é a nossa memória. A nossa memória é uma coisa viva. Tanto que já tem diversos estudos que mostram que se a pessoa é interrogada e depois é interrogada de novo, e depois interrogada de novo, quantas vezes ela é interrogada, quanto maior o número de vezes que você vai interrogando ela, maior a chance dela ter variações naquilo que ela vai apresentar do que foi a memória dela daquele evento. E pelo simples fato de que a pessoa vai lembrando, aí põe de novo, aí depois de novo, e os atores já não vão sendo da mesma maneira. Especialmente se vai tendo interferências sobre aquilo. Olha que legal. Teve esse estudo, veio agora, foi recente, foi produto da pandemia. A pessoa estava, vamos supor, o estudo especificamente foi em relação à percepção da vacina. E pegaram pessoas que tinham vacinado, lá no comecinho e tal, recebeu a vacina, tudo bem. E eles pegaram grupos de pessoas que acabavam acessando muitas informações de fake news sobre vacinas e outras pessoas que não recebiam. Pessoas que receberam uma enxurrada de informação de fake news de vacina, lá a pessoa não teve efeito colateral nenhum de quando ela teve a vacina, porque ela foi pesquisado, perguntou o que teve, se ela teve alguma coisa quando foi vacinada, ela não tive nada não, foi ótimo, beleza, tá ok. Aí beleza, depois de um tempo, quando eles voltaram a perguntar sobre a pessoa, sobre como foi a experiência dela com a vacina, de tanto ela ver um monte de fake news, fulano que recebeu a AstraZeneca quase morreu, Beltrano, quando recebeu essa, passou mal, que não sei o que. Depois, fulano que teve essa, desenvolveu AIDS. Beltrano que fez aquilo, virou jacaré.
Aí, quando você pergunta depois de novo aquele velhinho que recebeu a vacina e não teve nada, como é que foi a experiência dele com a vacina? Ele fala, foi horrível, eu tive aquilo outro, passei mal, foi isso, foi aquilo. Por quê? A memória dele foi contaminada por uma massacrante repetição de informações que não foi aquilo que ele vivenciou. Ou seja, o que ele teve de memória, o que ele teve de vivência foi suprimido e foi implantado outra coisa que a memória dele agora acredita que foi aquilo. Isso é literalmente pegar os atores que tinham aquele script, opa, é isso para você fazer, de tanto alguém ficar falando, opa, é para fazer diferente, aí a memória, na hora quando ele vai representar, a pessoa vai representar uma memória totalmente diferente, vai achar que foi uma outra coisa. Isso é na capacidade de evocação da memória. Ou seja, até nessa parte de quando a gente vai lembrar de algo, esse lembrar pode ser alterado por conta de conteúdos que a pessoa vai vivendo ao longo da vida que influenciam aquilo que ela está tentando lembrar. Bom, a gente falou sobre os tipos de memória, os processos de aquisição da memória, consolidação da memória, evocação da memória. E o que é, então, quando a gente está tendo uma memória que pode ser doença ou não? Bem, nesse ponto que a gente já está tendo várias perguntas aqui já para poder serem respondidas. Se eu estou esquecendo com frequência nome de pessoas, palavras, até mesmo pessoas que são do meu convívio do dia a dia, isso quer dizer que eu estou desenvolvendo Alzheimer? Eu tenho 45 anos. Isso aqui é a Franciele. Bem, Franciele, dificilmente você está desenvolvendo Alzheimer abaixo com essa idade. Doença de Alzheimer, que é a principal manifestação dessa doença, que é a perda de memória, ela tipicamente vem após os 60 anos de idade. Antes dos 50 anos de idade, existe doença de Alzheimer? Existe, mas chama Alzheimer precoce e ele é extremamente genético. É uma coisa que tem de pouquíssimos grupos familiares, de alguns judeus que só têm filhos entre eles mesmos, e normalmente o avô teve Alzheimer aos 40 e poucos, a mãe também teve, aí a pessoa também vai ter. Mas isso é a exceção da exceção da exceção. Na grande maior parte dos casos, de jovens tendo problemas de memória, estão relacionados a outras patologias que estão afetando a memória, que não seja o próprio Alzheimer. Bom, o que pode ser, por exemplo? Fibromialgia, facilmente dá problemas de memória, está na definição da doença fibromialgia causar problemas de memória. TDAH causa problemas de memória, pessoa que tem déficit de atenção e hiperatividade. Estresse crônico, depressão, ansiedade e várias outras coisas que falamos. Tá? Eu mesmo, quando estava no primeiro ano de residência de neurologia, eu estava ficando esquecido, mas tão esquecido que ninguém estava podendo confiar em mim para poder dar tarefas para eu fazer. E o que estava acontecendo comigo naquela época é que eu estava com um processo de depressão, eu não ficava triste, eu não ficava chorando, eu não ficava parado, eu ficava, na verdade, irritado, eu ficava irritadiço e eu ficava esquecido. Isso é o que acontece quando a depressão e o TDAH estão atuando juntos. Que eu também sou TDAH e tenho também depressão e ansiedade que eu cuido já há 12 anos. E bem, quando a pessoa está sintomática da depressão e também do TDAH, ela facilmente fica esquecida que só. E foi o que aconteceu comigo. E eu só melhorei quando eu comecei a tratar ambas as coisas. E isso pode ser causa de problema de memória de jovem de uma maneira assim, horripilante. Parece que a pessoa está com demência. Bem, falando aqui, temos outra pergunta. A minha mãe, ela está com esquecimentos constantes, sempre contando a mesma história, repetindo as mesmas conversas, perguntando as mesmas coisas. Eu acho que isso é só falta de atenção e é da idade.
É para eu preocupar ou não? Bem, essa é da Vanessa. Isso é um questionamento extremamente comum, tá? Quando o idoso tem problema de memória ou não. Eu já vi várias pessoas vendo o vovô que já está praticamente gagá e eles achando que isso é normal. Tanto que, infelizmente, os pacientes chegam no consultório do neurologista, às vezes com uma demência já muito avançada. É muito comum dos pacientes chegarem aqui para serem tratados já com estágio moderado de Alzheimer. Já não é um estágio mais inicial. Porque demoraram, ficaram ignorando os sinais. Tá lá o vovô contando a mesma história toda hora, tá repetindo a coisa toda vez. Ele esquece onde tal coisa, perdeu um dinheiro, conta aquele caso lá de antigamente. Aí a pessoa até acha, o filho, os netos acham, nossa, olha que memória boa, lembra daquelas coisas de antigamente tudo. Mas vai falar de alguma coisa de ontem, de antes de ontem, das coisas recentes, não está lembrando nada. E já não está tendo crítica disso, que é outra coisa que chama a atenção. Você conta para ele, fala para ele que ele não está lembrando, ele acha que não. Não é isso. A pessoa não lembra que está esquecendo. E outro, não tem crítica. Você fala isso para ele, ele acha que nada. Ele não tem crítica do problema. A perda da crítica é uma das coisas precoces do Alzheimer. Então, se a sua mãe está tendo esse problema, Vanessa, é extremamente importante, sim, levar ela para fazer uma investigação detalhada, tá? E não se contente que, às vezes, geriatras e alguns médicos falam, não, isso é da idade. Até muitos médicos falam isso mesmo e não fazem investigação, pois hoje dá para a gente fazer exames, fazer testes, que dá para fazer um diagnóstico de um Alzheimer de uma fase mais precoce, de uma fase mais inicial, que é quando a gente pode fazer algo para poder retardar a evolução da doença, tá? Gente, mais perguntas. O que eu posso tomar para melhorar a minha memória? O que eu posso comer? Gente, não é uma coisa tão simples assim. Melhorar a memória não é questão só de comida. É extremamente importante a pessoa retirar o que piora, que a pessoa que come muito carboidrato simples, açúcar, farináceos, comida que inflama a pessoa. Se a pessoa está mais inflamada, a memória dela é pior. Ou seja, alimentos ultraprocessados, industrializados, excessos de carboidratos, tudo isso inflama a pessoa e essa inflamação e os picos de insulina pioram a memória. Bom, também as gorduras saturadas e as gorduras trans, isso também piora a memória. Gorduras poliinsaturadas, que nem são dos azeites extra virgem, abacates, as oleaginosas, o ômega 3, isso sim melhora a memória. Vitaminas do complexo B, o metilfolato, vitamina B12, B6, B1, todas essas melhoram a memória. Bem, a vitamina D e a vitamina E também têm processos na memória. Tem uma súmula de nutrientes que a melhor dieta relacionada à memória é a dieta mediterrânea, que já viram que na região da Mediterrânea, pessoas que têm a dieta mediterrânea, que não é uma coisa só, a dieta mediterrânea significa poucos alimentos industrializados, pouco carboidrato, bastante queijo, bastante gordura, muito azeite, muito peixe e vinho em pequena quantidade diária. Isso, a dieta mediterrânea, é a melhor alimentação que a gente pode ter para a memória. Ela é a que mais previne o Alzheimer. E bem, isso tanto envolve não comer coisas ruins, como comer coisas saudáveis. E, bem, a atividade física também, que a dieta mediterrânea, o povo vive no Mediterrâneo. O povo no Mediterrâneo, eles não ficam andando de carro para lá e para cá. Eles ficam andando a pé, de bicicleta, subindo e descendo o morro o tempo todo. Eles fazem atividade física pra caramba. Você vê o povo da Itália, eles andam muito. Lá na região do Mediterrâneo, lá na Grécia, eles andam pra caramba. Eles andam muito.
E isso faz muita diferença. A atividade física aeróbica normal, de como caminhar diariamente, é um dos elementos que mais ajudam na memória porque estimula a produção do BDNF. E o BDNF é uma substância que estimula o brotamento de neurônios. E isso estimula a formação de memória. Tanto que a atividade física aeróbica, leve a moderada, ela é benéfica para a memória, tá? Então, é mais do que a dieta mediterrânea, é o estilo de vida mediterrâneo, que é com atividade física, não ter alimentos ruins e ter alimentos bons. Tem um produto que foi feito, que é o Fosfatin Connect, que soma um monte de nutrientes, que ele foi tido como um elemento protetor para a memória. Pessoas que têm doença de Alzheimer, ele ajuda a retardar um pouco a evolução da doença, porque põe uma súmula de nutrientes que são nutrientes para neurônio, é comidinha para o neurônio ficar mais bem nutrido, tá? Bom, gente, eu teria mais uma gama de coisas para poder falar aqui, por exemplo, a diabetes, a sinalização da glicose, a resistência à insulina e vai, por aí vai. Só que já estou com fome, já está na minha hora e está na hora da gente terminar a live de hoje. Teremos muitas outras lives, toda segunda-feira e toda quinta-feira temos live às 20 horas e podem mandar perguntas, mandem sugestões de live, enviem o que vocês gostariam de que fosse tema das lives aqui. Teremos sempre diversos convidados, diversos temas e sempre será um grande e enorme prazer trazer conhecimentos para vocês. E vocês aproveitam o momento que temos especialistas que vão poder falar mais sobre o tema, tá? Gente, um abraço, uma boa noite e até mais.